Bem-vindo ao Foco no Evangelho, aqui na Rich Assembly of God. Eu sou o pastor Everton e hoje eu vou conversar com o presbítero Sinésio. O presbítero Sinésio é músico, é teólogo, é um pregador da palavra de Deus e trouxemos ele hoje para a gente falar um pouquinho sobre louvor e adoração. A gente já estava conversando em Efésios no capítulo 5, e no verso, começar no 18 para ter ponto, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então vamos falar sobre música na igreja. A gente pode falar sobre, porque acho que dentro desse louvor e adoração nós vamos falar de música, está falando de entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O que isso quer dizer? O que são hinos e cânticos espirituais? É complicado, né? Hoje está um pouco complicado falar de música na igreja devido à quantidade de cantores, de músicos que utilizam da música para viver, né? E quando a gente pega esse texto de Paulo falando, a gente vê que o louvar ele é um pouco diferente, né? Louvar o Senhor é um pouco diferente. Eu tenho uma concepção seguinte: existe a música que louva o Senhor e existe a música que não louva. Né, tem os dois estilos de música. E estamos falando de músicas dentro da igreja. Sim, dentro da igreja. Tem muita música que tem o objetivo da música é adorar, louvar o homem a si mesmo. Né? Então, eu não digo que talvez você cantar uma música para sua esposa, para sua namorada, para sua mãe, seja pecado. Mas em termos de adoração a Deus, às vezes não está adorando a Deus. No caso, se eu for cantar uma música para minha esposa ou para minha mãe, não vai ser no culto no domingo à noite. Provavelmente vai ser no culto da igreja. não, Espero que não seja. Né? Sim, mas acontece muito. Às vezes você dá uma oportunidade avulsa e isso a pessoa chega e vai cantar alguma coisa que não tem o objetivo, talvez, né, de adoração, o objeto do culto à noite. Porque o louvor, a gente tem que sempre lembrar que nós estamos falando de igreja e vamos até estreitar mais um pouquinho, falar sobre o culto público, o culto do domingo, que vem todo mundo para a igreja louvar junto. Então não estou falando de culto de jovens, não estou falando de culto esporádicos no meio da semana, estou falando do culto público domingo, no nosso caso, domingo à noite. Quando a gente se junta, música é parte da Bíblia, né? Sim. Está no Antigo Testamento e no Novo. Sim. Louvar com cântico, com hinos e cânticos espirituais. Então nós estamos falando de música aqui e música é bíblico. Então o que seria a música durante o culto? Porque você louva e adora a Deus. Se você é cristão, você faz isso o dia inteiro. Sim. Mas na música, no culto, isso quer dizer o que específico? Especificamente adorar a Deus. O nome de Deus ser engrandecido através da música. Por que eu quis falar desse tema? Não só porque a gente vê alguns problemas aqui, alguns problemas ali, mas a igreja, estudando história da igreja, a igreja nunca cantou tanto. Eu conheço igreja que tem 1 hora de louvor, 1h30 de louvor, às vezes tem 1 hora no início do culto, mais 1 hora no fim do culto, e você tem 25 minutos para pregar. Então a palavra de Deus tem uma fração só para falar que a gente abriu a Bíblia. E a maioria desses cânticos não é adorando a Deus, normalmente é ali para trazer o povo para o culto, né? Para mexer com a parte sentimental. Porque um pastor que eu gosto muito, ele disse que a igreja nunca cantou tanto e nunca foi tão analfabeta da Bíblia. E talvez seja por isso, porque a gente canta demais. Não que cantar seja ruim,
acho que foi Lutero que disse que a música, o cântico é a doutrina cantada. Você aprende alguma coisa Sim. a partir da música. Já até conversei aqui com o nosso pastor, com o pastor Denis, conversei com o líder de louvor, que eu disse que muitas vezes o papel do líder de louvor é até mais importante no domingo, na hora do culto, do que o pastor. Porque o pessoal esquece o que o pastor pregou. Às vezes lembra de tudo que foi cantado. Eu acredito que o objetivo do louvor, principalmente aos domingos, é exclusivamente adorar a Deus. E muitas das vezes não tem como você adorar a Deus pensando ou elogiando qualquer que seja outra pessoa, a que não seja o próprio Deus. Então não tem como você fazer isso. Nós temos os salmos, são indicações, são poesias e hinos que o povo de Israel cantava, compostos por vários músicos, né, que você aprende a cantar com eles. E muitas das vezes a gente não vê quase letra bíblica nos cultos. Mas é porque vende pouco? O que é? Provavelmente sim. O que acontece? A música ela tem um poder enorme de mexer com o sentimento das pessoas. Então, por exemplo, você escuta uma música lenta, ela te dá uma nostalgia, te faz você pensar alguma coisa do passado. Aquilo ali às vezes te emociona, né? Dependendo daquela situação que você está. E muitas das vezes isso é usado para poder mexer com o sentimento da pessoa. Ou você coloca uma música mais agitada, né? Ela tem o poder ali de te movimentar. Você está ali no bumbo da bateria, pum, 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 né? Acompanhando. Aquilo ali é gostoso. Mas muitas das vezes a letra ela não tem nada a ver com adoração a Deus. Quando a gente pega o Salmo 150, o salmista fala assim, ó, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Compreende? Uhum. Então, assim, eu acredito que eu posso colocar o ritmo na música, né? Eu pegando esse salmo aqui mesmo, ele dá vários instrumentos para que se louve ao Senhor, né? Ele fala aqui, ó, com o som da trombeta, louvai com o saltério, mas louvai também com a harpa. Então, quando você pega, por exemplo, som de trombeta, é uma coisa mais agressiva, mais agitada. Mas a harpa não, a harpa já tem um som mais suave, bem mais suave, né? Então, eu posso utilizar talvez uma música mais agitada, mas que a letra e quem estiver cantando e louvando saiba que é Deus que está sendo glorificado, né? Porque se não tiver o saltério, não tiver a harpa, eu vou louvar do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não estou louvando dependendo do instrumento que tem. Eu estou louvando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Essa consciência que muitas das vezes muitas pessoas não têm. E aí vai por um caminho que, né, cai no hedonismo, leva a música talvez com os salmos imprecatórios, né? Você pedir a maldição, amaldiçoa, mata, eu vou estar lá em cima, você vai estar aqui embaixo, e a roda vai inverter, e essas coisas assim, né? Então, às vezes, às vezes as pessoas elas têm o louvor levando por esse lado, que não deveria ser. Deveria ser única e exclusivamente louvar ao Senhor. Eu acho que você falou sobre consciência, as pessoas têm que ter a consciência. Porque tem hora que parece que a parte da música na igreja, que é o tempo de louvor que a gente tem, que a gente chama do tempo de louvor, de adoração, é só uma coisa para preencher aquela lacuna do culto. Porque o culto, eu creio que tem coisas que o culto tem que ter. Eu creio nisso. E creio que tem coisas que o culto não precisava ter. Sim. Mas tem coisas que tem é oração, é o cântico e a pregação. Sim. Me corrija se eu estiver errado ou se estiver certo. faltando alguma coisa, você adiciona. São os elementos principais do culto. Todas as outras coisas são coisas que a gente adiciona. Vamos supor, a gente tira oferta no culto.
né? Enfim, não é isso que a gente vai falar, mas a gente tira oferta. Se você tirar aquele elemento, tem uma época que essa igreja aqui, na época do pastor Israel, muitos anos atrás, ele tirou a parte da oferta. O gasofilaço ficava lá fora, a hora que você estivesse embora, você coloca lá. Lembra disso? Coloca lá. Não tinha. Deixou de ter o culto? Não. Então não é uma parte indispensável do culto. Tem igreja que tem dança, ou tem coreografia, ou tem teatro. Essas coisas, se você tirar, deixa de ter... Não deixa. Mas se você tira o louvor, agora já está faltando uma coisa. Você tira a palavra, não tem como. Você tira a oração, piorou. Então tem coisas que tem que ter. Mas fica parecendo que é só aquele momento assim de... esse é o momento para mim me sentir bem. Tanto que a gente fala assim, esse é só, eu vou na igreja, esse é o momento de eu falar com Deus. Então é só isso. Então por isso que eu acho que às vezes a gente se perde um pouco, porque toda música que carrega o nome de Deus é música cristã. Toda música que, às vezes nem carrega o nome de Deus, né? Mas porque é um crente que canta, a música se tornou cristã. Então eu acho que a gente se perdeu nessa coisa, porque parece que é só... Se a música, já que ela é cantada na igreja, ela é crente. E às vezes a gente vê músicas que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com a igreja. A música às vezes distorce uma coisa aqui, uma coisa ali. E o que mais tem é músicas assim por aí. E a gente acaba perdendo a essência do que é que a gente está fazendo na hora que está cantando. Ou às vezes a gente está só seguindo o líder de louvor, porque o líder de louvor fala, levanta a mão, aí você levanta, bate palma, aí você bate palma, põe a mão no coração, aí você põe a mão no coração. Você só está repetindo aquilo que ele está falando e na sua cabeça você está louvando e adorando a Deus. Hoje, eu acredito que para a gente apresentar um louvor a Deus de qualidade mesmo, o primeiro passo é a oração. Porque você toma consciência de que você precisa adorar a Deus através da oração, através da intimidade. É você buscar na palavra e orar a Deus. Então, a partir do momento que você junta essas duas coisas, o próprio Espírito Santo ele vai te conduzir para uma adoração, para que ele possa agir no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Então, isso é a base. E muitas das vezes isso tem sido deixado de lado. Então, tem pessoas que são muito mais preocupadas com o arranjo que um instrumento vai fazer do que você pegar ali 5 minutos para poder, 10 minutos, momento de comunhão entre a equipe para poder adorar a Deus. E quando eu estou mais preocupado com o arranjo que vai ter, isso eu não quero dizer que tem que ser desorganizado, precisa ser organizado, mas quando eu estou dizendo que o arranjo ele é mais importante do que aquele momento meu de oração, eu trago para a igreja exatamente esse sentimento. Porque às vezes eu vou dar foco em um instrumento que vai fazer um solo bonito, né, do que a mensagem que ela vai ser pregada. Aí vira uma performance. Virou uma performance. A igreja assistindo um show. Exatamente. E tem muitas igrejas hoje que elas têm os shows. Né? Você chega, você olha e você vê que é tudo característico de show. Eu sou antigo da Assembleia de Deus. Eu sou antigo. Né? Eu, assim, com referência à música, eu ainda sou daqueles ainda que eu gosto muito da harpa cristã. Apesar de eu ter as minhas críticas com alguns hinos ali, mas a maioria... Mas eu gosto da harpa cristã. Cantor cristão, harpa cristã, são hinos que você vê que são pessoas que são poesias feitas exatamente engrandecendo o nome de Deus. E muitas das vezes quando você está sofejando um hino desse, às vezes a pessoa chega, mas esse hino é antigo, esse hino é velho, esse hino... Mas você está adorando a Deus com aquela poesia, com aquele hino. É a mesma coisa quando você canta algo que está na Bíblia. Porque muitas das vezes a preocupação, e principalmente quando se trata de comércio, né? A preocupação é agradar quem está ouvindo. Eu não tenho nada contra de serem músicos profissionais, de serem... Não tenho nada contra. Mas o objetivo dentro da igreja é a adoração a Deus. Mesmo que a equipe grave para vender disco no mundo,
Não vejo problema. Disco já é de uma pessoa antiga, né? Sim, discos, CDs e fazer músicas, né? Então, desde que ele grave para vender, mas dentro da igreja é adoração ao Senhor. E nós não temos na Bíblia o louvor com características de, vou movimentar, vou dançar. Né? E sem contar nas aberrações que tem por aí. Sai uma música funk, ela bomba no mundo, aí alguém tem a brilhante ideia de trazer aquilo e põe dentro da igreja e põe pra bater aquele negócio daquele. Muda a letra, agora é a música. Só a letra, não que era o capeta, agora põe Deus. E só isso que muda, mais nada. A batida é a mesma, quando você escuta, você não lembra da música de Deus, você tá lembrando Faz até uma coreografia, né? Pra cantar, das meninas rebolando lá, né? Então, isso é pra quê? Isso é pra vender, isso é comércio. Isso está louvando a Deus? Não está de forma nenhuma louvando a Deus. Né? Muitos me criticam, você não gosta do funk? Não é que eu não gosto. Para louvar a Deus, não dá. Mas aí tem gente que vai questionar, porque naquelas igrejinhas do reteté mesmo, as músicas é forró. Aí o forró pode, o funk não pode. Mas você sabe qual que é o problema disso? É porque se eu só vou me alegrar ou só vou achar que eu estou adorando a Deus com a música de forró, e quando eu tocar uma música, por exemplo... De outro estilo. De outro estilo, mas um estilo mais lento, digamos, um estilo mais clássico, digamos, Castelo Forte, né? Se eu não me alegrar com essa, tem algo errado. Não é a música que está fazendo, é a batida. Porque às vezes eu venho lá do mundo, estou acostumado com aquilo, né? Ou o círculo... A comunidade em que eu vivo, aquilo ali é normal, minha cultura é normal, e eu não consigo adorar a Deus com outra canção. Tanto que o tempo é o tempo de louvor e adoração. E tem muita gente que pensa, e acredito que até hoje tem muita gente que pensa, que o louvor é a parte animada do louvor e adoração. Aí quando você fica aquela coisa mais suavezinha, aí essa é a parte da adoração. O outro não é adoração, só esse que é. E esse não é louvor, o outro que é. Realmente tem como você louvar sem adorar, né? Tem como você louvar sem adorar. Às vezes você tá ali querendo fazer uma academia. A palavra louvor no original, ela traz o sentido de elogiar. Sim. Traz o sentido de engrandecer, de adorar, já traz o sentido de você se encurvar, né? Então ela tem sentidos diferentes. Sim. Mas isso não quer dizer que a música animada pode estar trazendo uma adoração e a música lenta pode estar trazendo um louvor. O tempo inteiro. E as duas coisas podem ser intercaladas. Sim, sim. Então não é o ritmo da música que vai definir se ela é louvor ou é adoração. Eu entendo quando você fala do funk, tudo, eu também prefiro que não tenha. Mas a gente tem que saber também que existe muita coisa que é preferência. E eu não sou do cara que vou brigar por causa da preferência. Eu não vou brigar, não pode cantar rap porque eu não gosto de rap. Não é assim, porque tem música lenta também que eu prefiro que a gente não cantasse na igreja. Tem outro estilo de música que eu gosto que eu preferia que a gente não cantasse. Mas eu lembro que Lutero escreveu muito hino. Lutero escreveu muita música. E eu lembro que Calvino falou que as músicas de Lutero eram música de bar. E tinha mesmo um elemento, tipo assim, era música que você podia tocar em qualquer lugar, era meio aquela coisa de música de bar. Só que Calvino já tinha uma coisa, uma preferência que ele cria radicalmente nela, que ele era contra qualquer tipo de emocionalismo durante o louvor e a adoração. Eu não acho que é uma coisa que você pode eliminar, nós somos seres emocionais. Sim. Não creio que você tem que ser motivado pela emoção, mas a sua emoção vai sempre estar envolvida. Quando eu falo que a questão da emoção, porque muitas das vezes a música não é levada ao povo a adorar, é mexer com a emoção. Que aí a pessoa chora. Exatamente. Aí acha que está na presença de Deus porque está chorando. Exatamente. E é igual pregação. Às vezes o pregador ele fala muita frase de efeito, mas o intuito não é fazer você entender. O intuito é mexer com você ali para você, olha, né? Então, isso para mim tá errado. Mas aí que tá, por isso que quando no comecinho ele falou assim, mas é o que vende. Tem um pregador muito grande no Brasil, outro cara novo, bonito, fala bem,
Mas ele apaga a luz, ele senta num banquinho e fala chorando já. Cara, claro que você vai chorar com o cara falando. E o cara fala bonito e fala coisas bonitas, claro que você vai chorar. Mas quando você começa a pesar as coisas que você está falando pela escritura, pela Bíblia que ele está usando para falar, por isso que eu sempre falo que não é porque a Bíblia está aberta que a palavra de Deus está sendo pregada, Sim. porque o intuito é mexer com a emoção. Porque se eu mexo com a sua emoção, você vai me procurar de novo. Sim. Você vai querer que eu mexa com a sua emoção de novo. Sim. Então, a essência do louvor, a essência do motivo da adoração, a essência desse momento, que eu acho que a gente tinha que, em oração, igual você falou, entrar em oração para a gente voltar àquilo. Sim. Porque virou uma epidemia. O negócio agora é música. Tem aquela coisa, Festival Promessa, como é que chama aquele negócio no Brasil lá? Que tem, acho que tem um dia no ano que a Globo junta os crentes para cantar. Eu quase não eu não sei, Festival Promessa. É isso mesmo. É uma coisa assim. Junta um monte de artistas lá, os maiores, e canta lá. Achando que aquilo é uma bênção, que estão propagando o evangelho. Não, primeiro que eles estão se juntando ao mundo. Quem está aquilo ali vai... Se eu estou no mundão fazendo o que eu quero da minha vida e você está cantando para mim dizendo que eu sou uma raridade, eu vou continuar no mundão. Porque se Deus me ama, eu também me amo. Se Deus tem plano para minha vida como eu também tenho, nós estamos kits. Ela não te leva ao arrependimento, ela não te leva a reconhecer que Deus é maior, ela não te leva a reconhecer que você é um pecador, que você está em pecado, que você precisa e carece da misericórdia de Deus. Muitas das vezes te leva a te engrandecer mesmo. Eu sou bonito, estou no alto hoje, eu vou pro alto, né? Ou então, muitas das vezes, eu estou vendo anjo passeando e coisas que não tem muito tem base bíblica nisso aí. Isso mexe com o povo, porque, por exemplo, você falar em anjo tudo que é espiritual atrai, né? Então a pessoa fala assim, o ser humano é um ser muito espiritual, né? Ainda mais sim, mas quando uma pessoa, né, que está no poder da palavra ali fala assim, ó, eu tô vendo aí anjo passeando, entrando na igreja, saindo, rodando, sentado na caixa de som e etc. Quem tá lá embaixo que já tá, não tem outra. É o que ele tá querendo ouvir. Jogar gasolina na fogueira. Né? Exatamente. Mas que eu sou pecador, né? Que eu fui criado para glória de Deus, né? Salmo 150 fala, louvai-o pelos seus atos poderosos, pela grandeza de Deus, por Deus ser esse criador, dono de todas as coisas, né? Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, é você reconhecer mesmo. E tem muitos salmos que você vai ver que ele está exatamente fazendo isso. Ele engrandece o nome de Deus. Ele engrandece e não diminui. Ele não coloca o homem no lugar de Deus, né? E ele não coloca outra coisa também no lugar de Deus. Ele traz exatamente a adoração a Deus. Um culto de domingo, para mim, teria que ter músicas cristocêntricas. O Cristo no centro. Mais nada. Poderia ter a batida que fosse. Mas Cristo sendo o centro. Cristo sendo o centro. Tá, e pessoas com vontade ou arrependidas louvando a Deus. Porque com a motivação de adorar a Deus. Não de sentir uma coisinha gostosa, não de, eu preciso de algo para me chorar. Não. E isso leva, quando leva para o lado do emocionalismo, aí se você vê, às vezes, muitas igrejas que extrapola, né? Outro dia eu vi um vídeo cantando os hinos com tambor, com batuque e tal, e o povo rodando como se estivesse num centro de candomblé. Né? E aí, por quê? Eles estavam rodando lá por quê? Porque tá cantando hino, e se você pegar uma sessão do candomblé, você vai ver que é a mesma coisa. E aí a coisa, ela fica muito misturada. As coisas de Deus, elas são diferentes. São claras. Não traz confusão. É luz. Não é? É diferente. Então, assim, se eu começo a cantar, falando que estou adorando a Deus, e daí a pouco eu estou fazendo aquelas coisas que eu não entendo isso como louvar a excelência, a grandeza de Deus, ou os atos poderosos, ou, né,
eu não consigo perceber isso aqui dentro da Bíblia. Então, a pessoa, ela pode cantar, mas louvar a Deus. Agora, se o objetivo não for louvar a Deus, aí outra música serve. Desde que não peque, né? Porque às vezes também há muito pecado também. E mesmo dentro de músicas evangélicas. Músicas evangélicas, cantores hoje, consagrados hoje, se você cantar, você peca. Porque vai contrário ao que a Bíblia está dizendo. Contrário. Muitas das vezes a gente condena por exemplo, um cantor de MPB no mundo, que a música dele só fala, por exemplo, da natureza, do romantismo. Romantismo, mas não é aquele romantismo igual criou o sertanejo aí de vez em quando, não. Tô falando uma coisa mais pura, né? E tudo. Às vezes é menos pecado do que você escutar certos tipos de músicas. Alguém me mostrou, não sei se foi a Aline Barcos ou quem tava cantando, tem uma música que a música ela é boazinha no começo, quando ela passa do refrão, ela começa a cantar que eu estou pagando o preço para ir pro céu. Aí. E no começo da música ela fala que Cristo pagou, mas depois ela fala assim, não, eu estou pagando para ir pro céu. É contrário. Os crentes se é um cantor cristão, é contrário o que a palavra de Deus está falando. Tá indo ao contrário. Quem somos nós para pagarmos alguma coisa? Mas eu estava conversando com o pastor Denis e ele falou assim, cara, você está pregando, o pessoal está aqui embaixo aqui, ó. O pessoal está aqui embaixo, vendo, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. Mas quando tem alguém cantando, o pessoal só canta. Só canta. Eu não sei se foi Martin Lloyd Jones, não lembro bem se foi ele que disse que um bom músico na igreja ele tem que ser um bom teólogo. Acho que é exatamente por causa disso. Se ele que for escrever a música, ele tem que escrever a música baseado na palavra de Deus. Se não for já o texto cantado, é um conceito que é extraído da palavra de Deus. Ou a música que ele vai cantar de outra pessoa, ele tem que passar pelo mesmo crivo, mesmo critério. O que está falando essa música? E eu acho que a gente se perde muito nisso aí. Sim, sim. Tem muitos cantores que não importa se é Bíblia, não importa. Ele está querendo cantar. Ele está querendo cantar. E aí ele pega junto com uma qualidade de instrumento e tudo, põe aquele ritmo gostoso ali e a letra é só rimar e acabou. Só montar a rima bonitinha e acabou. Tem muitas coisas assim. Agora, um louvor verdadeiro, ele liberta. A Bíblia não fala que Davi cantava. Davi simplesmente tangia a sua harpa, cheio do Espírito Santo, para aqueles espíritos saírem. Que estava em Saul. Exatamente. Você quer ver duas pessoas que às vezes eu me pergunto? Paulo e Silas, depois de tomar aquela surra, eles estão na prisão. Calabouço. Você consegue imaginar qual a letra da música que eles estavam cantando ali? Porque a letra daquela música fez um terremoto. Então é algo muito sério. Então eu não posso ficar como é que fala? Pegando letras ou trazendo para a igreja algo simplesmente para mexer na emoção, não. Ou para preencher aquele espaço. Não tem que preencher também, né? Porque eu vou trazer algo para ela que liberta. Algo que tira as amarras. E eu não estou falando de emoção. Eu estou falando do poder do Espírito Santo. Não é de sentir bem. Não é. Muitas das vezes vai ser confrontado. Muitas das vezes vai tomar ali como diz o outro, tem um tapa no peito para acordar. Mas o que? É aquela vara do pastor lá de Salmo 23, né? Que consola. Não é algo... Quando eu olho para Silas e Paulo ali, eu só imagino qual a letra. O que eles estavam cantando ali? E o interessante, você citou, amo essa passagem de Paulo e Silas, tem um outro detalhe aí. A motivação pelo qual eles estavam cantando. Sim. Tem gente que fala assim, não, tem pregador que fala assim, louva e adora que os problemas vão embora. Eles não estavam louvando e adorando por problema ir embora. Não. Eles estavam fazendo aquilo que eles são chamados para fazer antes de qualquer coisa, antes de pregar, antes de evangelizar, antes de qualquer coisa. Mas é a conveniência. Eles estavam fazendo isso, louvar e adorar. É a conveniência nossa às vezes, porque às vezes nós estamos aqui na igreja para receber um louvor
bíblico. Por quê? Porque o que ela prega está fora da Bíblia. Mas tá aí, então tá aí o porquê que o louvor antropocêntrico dirigido ao homem vende mais, porque a pessoa tá vindo receber. Ela não tá. Então, se ela tá vindo receber, você tem que dar ela algo para ela poder ir embora feliz. Mas porque às vezes o que a gente ouve não, pô, a pessoa tá cansada, a pessoa tá cheia de problema. Poxa, vai chegar na igreja, ela tem que ter uma coisa que. Ela tem que receber uma coisa que vai levantar ela. Sim, desde que levanta ela em adoração Certo. a Deus, certo? Não levantar o ego dela, não levantar as motivações carnais dela. Acho que chegamos no ponto, agora, depois de meia hora, chegamos no ponto. Por que está acontecendo com a nossa igreja? Entendeu? Muitas das vezes a dificuldade está nos púlpitos mesmo. É entrega, porque você vem que o Senhor vai te dar tudo. Você não vai ter nunca mais provação. Louva que as algemas vão cair. Exatamente. Né? E faz e acontece. E muitas das vezes cria pessoas frustradas, crentes frustrados. Porque a pessoa vem uma vez, vem outra vez, fica o ministro em cima falando uma mentira, e aquela mentira não vai se concretizar nunca na vida daquela pessoa, e ela vai ficando frustrada, e depois é Deus que não presta. A gente não sabe porque a pessoa está E depressiva. a qualidade, exatamente, a qualidade do louvor é voltada exatamente para isso. Porque se você pegar grandes ministérios de louvor, o que as igrejas oferecem é o que eles cantam. É o que eles cantam. Então, para a gente concluir aqui, eu vou deixar você concluir isso como músico na igreja, concluir o que a igreja precisa fazer e como na perspectiva de músico. E se você quiser também, faça na perspectiva de um membro que está vindo sendo conduzido pela equipe a louvar e adorar. O que a gente precisa fazer para... O primeiro passo é voltar à oração e busca pela palavra de Deus. Primeiro nós precisamos entender o Evangelho. Nós precisamos ter pessoas para nos passar exatamente o objetivo do Evangelho. A nossa glória não é aqui. A nossa glória está no céu. Então, eu acredito que a partir daí, quando eu começo a ter uma noção, saber exatamente, igual Paulo fala lá em Coríntios 11, né? 1 Coríntios 11, na Santa Ceia, quando você começa a discernir o corpo e o sangue, aí eu acredito que você entra nesse ambiente para você poder adorar ao Senhor e levar as outras pessoas a adorar consigo. Né? Eu tenho para mim parte da oração. Oração e busca da palavra de Deus. Junto, né? Eu vou falar com você, olha. Eu estudei antes. Desde novo eu toco na igreja. Mas antes eu só ia na igreja para tocar. Então eu não participava de uma escola bíblica. Eu não ia num culto de ensino. Eu não participava de nada. Eu só ia para tocar. Aí você pensa qual que era o meu objetivo. E tem muitos hoje que são assim. Não participam de nada. Só toca. E o que ele vai oferecer? Só o seu profissionalismo. Mais nada. Não tem mais nada para oferecer. Nós que somos ministros de louvor, nós precisamos conhecer. Quem que apresentava os louvores no Antigo Testamento? Eram os levitas. E quem que eram os levitas? Eram pessoas que cuidavam de toda a liturgia, tudo ali do templo. Pessoas que estavam envolvidas ali. Igual você falou, em tudo. Né? Em tudo. Porque hoje a gente acha também que levita é só quem toca, né? Pois não, é. Eles cuidavam de tudo. Da portaria até aqui em cima, tudo. Né? Tudo. São pessoas que estão envolvidas com o reino de Deus. Não adianta eu chegar, porque senão, sabe o que acontece? Eu posso pegar a banda aqui, ó, um cantor como é que fala? Um cantor preparado e que esteja mesmo dentro da palavra de Deus e contratar músicos profissionais. E tem gente que faz isso, né? Tem músicos cristãos em evidência que eles fazem isso, né? O resto da banda é tudo gente contratada, você não quer nem saber o que o cara faz da vida. Exatamente. Eu fui no show uma vez de evangélico, era novo, não era casado ainda, e eu fui nesse show e chegou um determinado momento lá, subiu o cantor e virou e falou assim com a plateia assim, olha, agora nós vamos adorar a Deus.
Eu tomei até um choque, falei assim, mas eu tô aqui o tempão todo sujo de poeira aqui, de tanto pular. Agora nós vamos adorar a Deus. Eu não quero ninguém assobiando, não quero ninguém correndo, não quero ninguém pulando, não quero ninguém agarrado com o namorado, solta, que agora nós vamos adorar a Deus. E pronto, ele fez uma oração e cantou, e louvou. Entendeu? Sérgio Lopes. Então, foi um momento diferente do que os que passaram antes e os que passaram depois. Então, é isso que nós precisamos. Né? No meu entender, Bíblia, oração, Bíblia, comunhão com Deus. E coragem, né, pelo jeito. E coragem, porque... Eu sugiro que a pessoa tenha um trabalho, né? Peça a Deus para que tenha um trabalho, para não depender da música. For mandado embora, não vai morrer de fome, né? Exatamente, porque... Ou então se especialize bem, para que possa se oferecer seus trabalhos em outros lugares e não usurpar das ovelhas com a música evangélica falando que vai para o céu e não vai. Esse é o meu posicionamento. Amém. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que coloque realmente no nosso coração, no coração dos nossos irmãos, o desejo de vir, tomar esse momento para realmente louvar e adorar a Deus. Sim. E saber discernir quando uma coisa está começando a ser sobre mim, que, né, não adianta eu falar também, Senhor, me leva, faz isso comigo, e a gente acaba sendo o centro do negócio. Mas que seja realmente para louvar e adorar a Deus. Pedir ao Espírito Santo que possa nos inspirar, né, a cantar nos a palavra. iluminar. Amém. É só através do Espírito Santo, de nós mesmos, nós vamos fazer isso. Amém. Né? Eu vou ser o bom, vou estar em cima, o fulano vai estar embaixo. Acabou. Amém. Conversei aqui com meu irmão presbítero Sinésio. Deus abençoe. Amém. Eu espero que você volte mais vezes para a gente falar de outros temas também, incluindo esse. A gente tem algumas outras coisas que nós não entramos, que a gente poderia falar uma outra vez. Amém. Obrigado pelo convite. E obrigado a você por ter nos assistido. Até a próxima.